Olá, que bom nós estarmos mais uma vez aqui juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Continuando o nosso estudo sobre o Apocalipse, eu gostaria de começar com vocês o estudo de hoje, lendo sobre a bênção especial para todos aqueles que se dispõem a estudar esse livro tão maravilhoso. Está no capítulo 1, verso 3, diz-nos o seguinte: Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Queridos, essa bênção é para você e para mim. Jesus está dizendo que nós somos felizes porque nós resolvemos estudar a sua palavra, estudar especialmente o livro do Apocalipse. Então receba essa bênção na sua vida. E o estudo de hoje tem como título A Mulher e o Dragão. Nós vamos estudar aqui uma guerra que está sendo travada no mundo espiritual, né? Aqui no capítulo 12, nós chegamos ao centro do livro do Apocalipse. Até aqui nós estudamos a parte histórica, ou seja, as 7 igrejas, os 7 selos e as 7 trombetas. Essa parte central, que vai do capítulo 12 até o 14, ela não está em ordem cronológica. Haverá algumas mudanças de repente de cenário, vocês vão perceber isso. E depois dessa parte central, nós entraremos então no assunto escatológico, ou seja, as 7 últimas pragas, a queda de Babilônia, o milênio, a restauração da terra e a destruição final de todo o mal. Ok? E aqui no capítulo 12 de Apocalipse é descrito um grande conflito entre Jesus Cristo e seus anjos contra o diabo e seus anjos. E nós podemos descrevê-lo da seguinte maneira: a origem do pecado e o início do conflito no céu, os ataques de Satanás a Cristo quando este viveu entre os homens, a perseguição à igreja nos séculos subsequentes e a guerra final de Satanás contra o remanescente de Deus. Uma coisa nós podemos ter certeza ao estudarmos esse capítulo: a vitória da igreja de Jesus e a derrota de Satanás e suas hostes. Que cena então João viu agora? Leiamos Apocalipse 12, 1, 2 e 5. Viu-se então grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Nasceu-lhe, pois, um varão, filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Muito bem. Nos estudos iniciais, nós falamos aqui sobre alguns simbolismos que iriam ocorrer no livro do Apocalipse, e um deles foi justamente esse aqui. A mulher, em profecia, representa a igreja, de acordo com 2 Coríntios 11, verso 2. E essa mulher, ela está vestida de sol. Jesus é o sol da justiça, de acordo com Salmo 84, 11. Ou seja, a mulher, a igreja, está vestida com a justiça de Cristo. A lua representa o sistema cerimonial do antigo Israel, que apontava para Cristo. Isso nós encontramos em Hebreus 9, verso 23 e 24, que fala que todo aquele cerimonial que era realizado antes da morte de Jesus foi abolido na cruz. Não havia mais necessidade de oferecer o cordeirinho como sacrifício para expiar o pecado, porque Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, o sacrifício dele foi todo suficiente. Não havia mais necessidade, então, de realizar essas cerimônias. 12 estrelas. 12 é o número do reino de Deus. É tanto que a gente vê na Bíblia que são 12 tribos, são 12 apóstolos, 12 fundamentos da cidade santa, 12 portas e 144 mil, que é 12 vezes 12 mil. Ou seja, 12 representa o número do reino de Deus. E o filho que a mulher estava para dar à luz era o próprio Jesus Cristo, de acordo com Salmo 2, verso 6 ao verso 9. Mas de repente surge uma outra cena, um grande dragão com 7 cabeças e 10 chifres. Quem era o dragão que se apresenta diante da mulher e buscava devorar seu filho? Verso 3, 4 e 9 de Apocalipse 12, nós lemos o seguinte:
Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Bem, Satanás, queridos, ele foi expulso do céu. Daí então ele procurou envolver em seu rol de adeptos o ser humano, que havia sido recém-criado. E infelizmente ele obteve êxito. Mas lá no Jardim do Éden foi dada a primeira promessa messiânica. Eu gostaria de ler com vocês, que se encontra no capítulo 3 de Gênesis, o verso 15, que diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essas palavras aqui foram ditas a Satanás, que estava incorporado na serpente, né? Que haveria guerra entre a serpente, né, e o descendente da mulher. E esse descendente era o próprio Jesus Cristo, como nós já vimos, que a serpente iria causar algum sofrimento em Jesus, mas ele iria esmagar a cabeça da serpente, simbolizando a sua destruição final, ok? E Satanás utilizou e ainda utiliza instrumentalidades humanas para alcançar seus objetivos, como foi o caso de Herodes. Quando Jesus nasceu, ele foi utilizado para tentar destruir Jesus, quando ele deu a ordem que fossem mortas todas as crianças de 2 anos para baixo, lá em Jerusalém, né? De acordo com Mateus 2, verso 16 ao 18. A inimizade entre a serpente e a igreja com seus descendentes iniciou lá no Jardim do Éden e vai perdurar até a volta de Jesus, quando ele destruirá o diabo, seus anjos e todos aqueles que escolherem ficar do lado dele, certo? Mas Satanás não descansou. Ele tentou várias vezes tirar a vida de Jesus, e quando finalmente conseguiu, ele achou que havia triunfado. Ele achava que a morte de Jesus era o fim, mas na verdade foi o fim para ele. Como ele não conseguiu reter Jesus na tumba, ele iniciou sua sangrenta e terrível perseguição aos fiéis cristãos, que muitos tiveram que depor as suas vidas por amor a Cristo. Mas por quanto tempo a igreja seria perseguida pelo dragão? Apocalipse 12, 6, 13 e 14 diz o seguinte: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Durante toda a história, nós podemos perceber o quanto a Igreja de Cristo foi perseguida e sofreu martírio pelas instrumentalidades satânicas. Mas o pior período foi justamente esses 1260 anos de supremacia papal, do qual nós já falamos em estudos anteriores, mas vamos dar uma relembrada sobre esse tempo. Mais uma vez nós encontramos aqui o mesmo período de tempo do qual Daniel falou, lá no capítulo 12, verso 7 de Daniel. Mas aqui no Apocalipse ele é apresentado de 3 maneiras. No capítulo 12, verso 14, ele é descrito como um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. No capítulo 13, verso 5, nós encontramos a expressão de 42 meses. Nós já vimos, né, que 42 vezes 30 dá 1260 dias. E no capítulo 12, verso 6, é descrito claramente que são 1260 dias. E vocês lembram, né, que dia em profecia representa um ano. Todos se referem ao mesmo período de tempo que teve seu início no ano de 538 depois de Cristo e vai ter o seu término em 1798. Você lembra? Nós vimos isso no estudo passado, né?
No ano de 538 foi o ano em que o bispo de Roma foi considerado a principal autoridade eclesiástica e política, né, daquela época. E então iniciou-se o período de supremacia papal, que teve o seu término no ano de 1698, ao final da Revolução Francesa, quando Napoleão mandou prender o Papa, Pio VI, né? E aí então houve o término desse período, ok? A mulher então vai para o deserto. Como Deus protegeu o seu povo nesses terríveis séculos de perseguição? Apocalipse 12, verso 14 a 16 diz o seguinte: E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí é onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Ok? Aqui a menção de asas de águia se refere ao que Moisés escreveu lá em Êxodo 19:4, né? Quando disse: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim mesmo, né? Águas, como nós já vimos, representam povos e multidões. Aqui bem podemos compará-las aos exércitos que Satanás, por meio de seus instrumentos humanos, organizou contra o povo de Deus, né? E o deserto foram os locais desolados e ermos que os cristãos tiveram que se refugiar para fugir da fúria da igreja romana. Um desses exemplos é a história dos valdenses. Também já falei aqui em estudo anterior que eles viviam em locais afastados, né, nas montanhas, porque eles queriam seguir a palavra de Deus. Porque naquela época, todos aqueles que fossem contrários ao que a igreja romana pregava, eles eram severamente perseguidos e muitos foram mortos. Então os valdenses, eles viviam nesses locais afastados, né? Até quando Roma finalmente descobriu o esconderijo em que eles viviam, e o que fez? Perseguiu-os e tocou fogo na entrada das cavernas onde eles viviam. Os que não morreram asfixiados morreram queimados. Isso é apenas um dos tristes exemplos que nós temos do que realmente a igreja romana praticou contra os fiéis servos de Deus, né? Como então começou o grande conflito? Lá em Apocalipse 12, versos 7 a 9, nós lemos o seguinte: Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, e nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele seus anjos. Ou seja, aqui então nos dito que houve uma guerra. E essa guerra foi entre Miguel. Miguel é um dos títulos de Jesus. Significa quem é como Deus. Ou seja, ele comandando todos os anjos, pelejaram contra o dragão e seus anjos. No verso anterior nós lemos que a cauda do dragão arrastou o quê? A terça parte das estrelas do céu. Vocês lembram que nós vimos que estrela em profecia significa os anjos? Pois é. Então Satanás conseguiu levar consigo a terça parte, ela dizendo, desculpa, 1/3 dos anjos que existe lá no céu vieram junto com Satanás nesse grande conflito e foram expulsos juntos com ele. Essa peleja ela teve seu início no céu. Não foi registrado o tempo que começou, que ocorreu essa guerra, mas sabemos que ela foi transferida aqui para a terra. O momento em que o dragão foi expulso refere-se ao tempo em que Jesus ressuscitou e ascendeu ao céu. Até então, Satanás ainda tinha acesso aos céus, porque ele se julgava o príncipe deste mundo. O próprio Jesus falou isso lá em São João 16:11, né? Referindo-se a Satanás como príncipe deste mundo. Mas ele era um príncipe por usurpação. Só que depois da ressurreição de Jesus, ele não tinha mais acesso aos céus. Se a gente lê a história de Jó,
Logo no começo é relatado que houve uma reunião entre os filhos de Deus. Eles se apresentaram diante de Deus. E Satanás, como se achando representante da terra, foi junto com esses representantes. Quando ele chegou lá, então Jesus perguntou para ele: "De onde é que você está vindo, Lúcifer?" E ele disse: "De passear e rodear pela terra." Certo? Ou seja, até antes da morte de Cristo, Satanás se apresentava como o dono do mundo, o príncipe desse mundo, representante desse mundo. Mas depois que Jesus morreu, que ele ressuscitou, que ele foi aos céus, aí ele foi totalmente expulso. Ele não pôde mais ter acesso aos céus. E aí, por essa ocasião, então, foi entoado esse cântico que nós encontramos no verso 10 ao 12, que diz assim: "Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta." Queridos, quando Lúcifer foi criado, ele foi criado para viver eternamente. Ou seja, para ele, alguns milênios pode parecer pouco tempo, né? O que para nós é muito tempo, para ele pode parecer nada. Mas o que nos conforta é nós sabermos que ele já foi derrotado e seu fim é certo. Mas, infelizmente, ele vai fazer de tudo para nos levar junto com eles. Por isso é que foi dito: ai da terra e do mar, mas com o Cordeiro de Deus, meus amigos, nós temos a certeza da vitória sobre o mal. Aquele que aceitar o sangue do Cordeiro em sua vida pode ter a certeza da vitória, pois o sangue de Jesus, é o único meio de salvação. Não existe outra maneira de nós escaparmos da destruição final, do destino que Satanás e seus anjos estão aguardando. Somente através do sangue de Cristo. Depois dos 1260 anos, a Igreja de Deus sairia do deserto e se mostraria ao mundo. Mas então, como identificar esta igreja? Em Apocalipse 12, 17, nós encontramos a resposta. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então se pôs em pé sobre a areia do mar. Ok? Então, a expressão restante da descendência poderia muito bem ser comparado com o remanescente, aquele resto, aquele que sobrou. Em toda a história do povo de Deus, desde a entrada do pecado no mundo, ele tem preservado um povo fiel aos seus preceitos, como escritos em sua palavra. Ou seja, Deus sempre manteve um remanescente fiel. Nós podemos ver o exemplo de Noé, na época do dilúvio. Foi a única família que se salvou, os únicos sobreviventes do dilúvio foi Noé e sua família. Vimos também Abraão como sendo escolhido, para fundar o povo de Deus, para dar continuidade ao povo de Deus. E Israel também foi o remanescente, o povo judeu foi o remanescente. Ou seja, em todas as épocas, Deus sempre manteve um povo fiel a Ele. Mas para identificarmos a Igreja de Deus, são necessárias 3 características principais. Primeiro, guardar os mandamentos de Deus, como são descritos em Êxodo 20, do verso 3 ao 17, também conhecido como os 10 mandamentos ou Decálogo, e por extensão, toda a palavra de Deus, é considerada a lei de Deus. Ter o testemunho de Jesus, que é de acordo com Apocalipse 19:10, é o espírito de profecia, E a terceira característica é que essa igreja surgiria no tempo do fim. Nós já vimos em estudos passados também que o tempo do fim teve seu início em 1798, ok? Por muitos anos, o povo de Israel foi o depositário das verdades divinas. Nós sabemos que
os assírios foram os responsáveis pela destruição da nação de Israel, né? Mas ele se afastou tanto de Deus que acabou sendo rejeitado. Eles se envolveram tanto na adoração de ídolos e desgostaram tanto a Deus que Deus retirou sua proteção e eles acabaram sendo destruídos. Mas aí restaram 2 tribos, Judá e Benjamim, né? Que se tornou o povo judeu. Eles se tornaram o povo escolhido de Deus por muito tempo, mas da mesma forma como os israelitas se desviaram tanto da verdade ao ponto de não reconhecerem o Messias na pessoa de Jesus e acabaram rejeitando e o mataram, né? Lá em Daniel há uma profecia das 70 semanas, né, que estavam determinadas sobre o povo judeu. O cumprimento dessa profecia foi no ano 34 depois de Cristo, quando o povo judeu deixou de ser o povo escolhido de Deus, porque eles rejeitaram o Messias. Então Jesus veio e fundou a igreja cristã, né? Agora o remanescente foram justamente os cristãos. Mas da mesma forma como o povo de Israel, como os judeus, eles se afastaram tanto da verdade que acabaram também sendo rejeitados por Deus. A Igreja Católica Apostólica Romana, né, se julga a igreja que foi fundada por Cristo, mas ela se afastou tanto da verdade, introduzindo tantas heresias, perseguindo tanto aqueles que queriam seguir a Deus, que eles acabaram sendo rejeitados também como povo de Deus. E hoje em dia nós temos a Igreja Adventista do 7º dia. Ela possui essas 3 características. Guarda os mandamentos de Deus, tem um espírito de profecia e ela foi fundada no tempo do fim. O espírito de profecia são considerados escritos da irmã White. É uma jovem que aos 17 anos recebeu o chamado de Deus para trazer essas mensagens para o povo no tempo do fim. E ela era uma pessoa simples. Ela tinha sofrido um acidente, né? Que mal conseguiu estudar na escola. Era uma pessoa iletrada, podemos dizer. Mas ela escreveu obras magníficas, né? Eu convido você a conhecer um pouco sobre os escritos da irmã White, especialmente aquela série do Grande Conflito, que são 5 volumes. O livro Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejar de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e o Grande Conflito. Esses livros narram toda a história do Grande Conflito, que iniciou no céu e vai ter o seu final até quando Jesus voltar. Inclusive, o livro Grande Conflito é considerado um best-seller dela. Já foi um dos livros mais traduzidos depois da Bíblia em várias nações, várias línguas. E o Desejar de Todas as Nações também já foi considerado a melhor biografia de Jesus Cristo, né? São muito bons. Ela escreveu sobre literatura culinária, escreveu sobre conselhos sobre saúde, orientação da criança, conselho aos pais, professores, sobre as condutas no lar cristão, como é que deve ser. Foram muitos escritos realmente que ela escreveu, né? E a Igreja Adventista considera essa mulher uma mulher inspirada por Deus, por trazer essas mensagens. Mas, queridos, isso não quer dizer que somente os adventistas que vão ser salvos, porque Deus tem os seus servos fiéis em todos os lugares, em todas as religiões, em todos os cantos do planeta Terra. Deus tem os seus fiéis, muitos que nem sequer nunca ouviram falar de Jesus. Deus tem as pessoas fiéis. Mas em Apocalipse 18:4 é feito um convite para estas pessoas. Gostaria de ler com vocês, terminando nosso estudo de hoje. E mais tarde a gente vai estudar com mais detalhes sobre esse assunto, quando chegarmos no capítulo 18. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Deus está chamando
todos os que lhe são fiéis, todos aqueles que realmente querem servi-lo, para que saia de Babilônia, para que venha para a verdade. E eu faço um convite para você. Você quer fazer parte do remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus? Então, meu querido, que você busque conhecer, estude a palavra de Deus, leia este livro, porque aqui você vai encontrar toda a verdade para ser salvo. Jesus está chamando você. Ouça o seu convite. Aceite. Ele diz que está à porta batendo, a porta do seu coração batendo. Se alguém abrir a porta, ele vai entrar e vai cear com você. Não deixe passar essa chance de salvação. Busque conhecer mais sobre essa verdade. Coloque-se sempre nas mãos do Senhor, porque Ele quer te salvar, Ele quer te dar a vida eterna. Então que Deus te abençoe, que você realmente aceite esse convite de salvação que tão graciosamente Jesus lhe dá.